Conversas cruzadas e você responde. A maconha deve ser descriminalizada? 8401-0360. Primeira opção sim, segunda opção não. A repórter Natália Fruê volta agora com mais opiniões sobre a descriminalização da maconha. Vamos lá. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, defendendo uma entrevista lá nos Estados Unidos a descriminalização da maconha. O senhor concorda com isso ou não? Teria que fazer um teste. No Uruguai já o pessoal, né, já foi liberado, né, tá em aprovação. Mas aqui, eu acho que deveria ser liberado. Por que assim? Quais os benefícios? Porque ela não é uma droga, ela não é uma droga tão forte quanto o cigarro, e o cigarro se vende livremente, então acho que, né? Poderia liberar. Poderia liberar. Eu não concordo, né? Porque é uma coisa que, como é que eu vou te explicar, como começa a liberar, não sei como é que vai ficar o Brasil, né? Já tá uma situação bem calamidade pública, né? Dos drogados na rua. Então eu acho que eu não concordo com isso. Eu acho que não deveria existir isso, porque tem muitas pessoas usando drogas e tá todo mundo se matando. Eu acho que não deveria ser legalizado. Eu conheço pessoas que fumam, eu já vi em vários lugares praças e eu não acho legal, acho que não... nós fomos na virada no Réveillon, no gasômetro, tinha muitas famílias e um cheiro insuportável de maconha. Eu não concordo, acho que não é uma droga que não leva a nada. Olha aí, Mário Schuster, Carlos Roberto Rodrigues, Marlene Souza e Sandra Zamoner. Muito obrigado pela participação em conversas.cruzadas@tvcom.com.br, como também o Marcos Vinícius Andrés. Delegado, nós temos agora 1 minuto para cada um dos convidados neste bloco e depois mais uma rodada. Por favor. Então, voltando àquela questão, né, que a gente está conversando. Segurança pública. Sempre bom lembrar que segurança pública não é só um trabalho, não é só uma função da polícia. Envolve educação, envolve saúde, envolve moradia, envolve emprego e assim por diante. Né? Um exemplo que eu ia trazer é o exemplo da Suécia, o país do Ocidente, do mundo ocidental, que tem uma das legislações ou a legislação mais repressiva e que é o que tem hoje considerado o maior sucesso com relação ao combate, né, ao enfrentamento do problema das drogas. Eles têm menos de 1%, dá para o pessoal acessar de casa também na página do Senado Federal e verificar ali, menos de 1% de problemas vinculados às drogas. Com relação ao controle ao Uruguai, sinceramente, o Uruguai a gente não tem no Uruguai um controle de praticamente, de muito poucas coisas, posso dizer assim, né? O Uruguai tem muita facilidade de comércio de armas para o Brasil e assim por diante. Então eu sinceramente acho que a medida lá agora administrativa não vai controlar que só o Uruguai compre a droga, que só o Uruguai utilize aquela porcentagem de gramas e assim por diante. Quiçá no Brasil, que é um país de dimensões continentais. No Brasil a gente não consegue controlar administrativamente nem o álcool, que não pode ser vendido ao menor, imagina as drogas. E uma última coisa, Brito, só com relação à sociedade. O que eu penso, no fundo, é assim, o que nós queremos? Nós queremos a droga, os usuários pelas ruas. O traficante ele não quer que eu me torne um viciado nem você, ele quer o jovem. A gente quer isso para a sociedade? A gente quer o jovem com problema? Pessoas com doenças graves, com a vida destruída? O que eu vejo da droga é só isso, na delegacia e fora dela. Copito. Bom, eu acho que a discussão... O nível tem evoluído bastante, até vários líderes políticos têm tido coragem de falar desse assunto, que antes era proibido, era um tabu, era um tema religioso, uma profissão de fé, e não é assim que as políticas públicas devem ser orientadas, né? Deve ser sempre de forma racional, com pesquisa, e a gente evoluiu muito porque antigamente qualquer pessoa que fosse contra o uso do direito penal como forma de reduzir o uso de drogas era já estigmatizado, chamado de maconheiro, enquanto que hoje está se entendendo que, e aí eu quero falar de evidências científicas, não existe nenhuma evidência científica mais forte do que o que nós temos no Brasil e na América Latina nos últimos 40 anos, que é uma disparada do uso da droga, né, que a própria guerra às drogas, a grande consequência que ela teve foi o aumento do uso das drogas que ela queria combater, o aumento da violência. Isso são evidências científicas, os 60 mil brasileiros mortos por ano, né, não pelo uso, pela consequência que o uso da maconha. Eu nunca ouvi falar de alguém dizer que vai fumar uma maconha para ir matar uma pessoa, né? Agora, álcool sim. E eu me pergunto o seguinte, eu já conversei com alguns traficantes que ficam nas esquinas de todas as ruas, e os traficantes são realmente contra
a descriminalização e a lei do Uruguai, né? Então acho que o fato deles serem contra já me faz pensar que a gente tem que ver um novo caminho. Doutor Ricardo. Pois é, eu acho que leis inteligentes têm que serem aplaudidas. Por exemplo, em Diadema foi criada uma lei que proíbe a venda de álcool após as 22 horas. Após a instituição dessa lei, diminuir o número de homicídios em Diadema. Então são exemplos que têm que serem acompanhados. Medidas administrativas. Exato. Outro detalhe, a maior causa de morte entre os usuários de crack é o homicídio entre eles próprios. A maior causa de morte do crack é o homicídio. Então eu estou pontuando aqui. Outra coisa, 10% dos nossos adolescentes são abusados. A maioria deles são abusados, sofrem abuso dentro da própria casa. E na maioria dos casos, por pais, irmãos, tios, avós, que usam álcool e outras drogas. Nós temos que falar aqui também da agressão doméstica. A maioria dos casos de agressão doméstica dos pais com os próprios filhos, causado pelo álcool e outras drogas. 90% dos suicídios ocorridos estão associados ao uso de álcool e drogas. E, infelizmente, lamentavelmente, o Rio Grande do Sul volta a ser o estado com a maior incidência de suicídio no Brasil de novo. Então nós não podemos negar. Não à toa o que mais usa álcool. Né? Matias. Olha, foi salientado nesse encontro, e eu acho muito importante isso, que está se estabelecendo uma discussão rica, embora todas as características... Esse encontro, o nosso aqui. Né? Que tem um outro encontro de pano de fundo aí, que foi o Congresso da Droga, lá no Lami. Nisso o delegado tem razão, foi uma coisa debochada, porque se existe a lei, a persuasão, a discussão, a palavra forte, ela é absolutamente bem-vinda, no sentido de se mudar, alterar situações. Agora, forçar a barra não dá. Tem uma lei, eu não gosto da lei, então nós vamos ser em favor daqueles desfavorecidos que são alcançados por essa lei indevidamente. Por exemplo, me preocupei quando o delegado arguiu que com a não mais encarceramento de usuários de drogas aumentou a população carcerária. Então a gente pensa que pode haver forçação no enquadramento, seja pelo Ministério Público, seja pela polícia, seja pelo judiciário, sei lá eu. Quer dizer, o bom é que se discuta com calma. Eu mesmo, por exemplo, que tenho essa crença há mais de 30 anos que o usuário não pode ter pena nenhuma, eu admiti como presidente do CONFEM que a disparidade é muito grande dentro do Brasil e aceitei que se criasse apenas uma forma que não mais o usuário fosse para a cadeia e permanecesse o desvalor do uso de drogas proibidas. Eu fui levado a isso. Vamos lá, vamos ao nosso intervalo e voltamos para encerrar o programa. Você tem um tempinho ainda para dizer: deve o Brasil descriminalizar a maconha? 8401-0360. Responda sim na primeira opção, não na segunda. Já voltamos.